Entre a leitura dinâmica e a leitura lenta, qual que você acha que é a melhor? Sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Vai definir aqui algumas ideias da leitura lenta e da leitura dinâmica e eu vou comentar qual que eu acho que é a melhor entre as duas. Ok? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vem comigo aqui até o final desse vídeo para você compreender qual das duas é superior. Então, esses dois conceitos ficaram muito em alta, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares. A leitura dinâmica com várias técnicas aí que são usadas para você ler mais rápido, né? Conseguir ler mais rápido, mantendo a compreensão. Esta é a ideia da leitura dinâmica, né? Não é a leitura rápida e descarta a compreensão. Eles falam para você ler muito rápido, mas mantendo a compreensão. Esta é a ideia essencial da leitura dinâmica. E para isso tem várias técnicas, né? Técnicas visuais e várias outras técnicas aí que são usadas para esse objetivo. Por que surgiu a demanda por leitura dinâmica? Porque um dos motivos, pelo menos, né? Não quero aqui dizer que eu conheço todos, mas um dos motivos pelo qual a leitura dinâmica ficou tão em alta é porque as pessoas têm muitos livros que gostariam de ler, né? Querem ler muitos livros e, para isso, querem ler cada vez mais rápido para conseguir ler todos esses livros, né? O que, em um certo sentido, poderia ser algo bom, né? Benéfico. Eu quero ler mais livros, então preciso aumentar minha velocidade de leitura para conseguir ler tudo o que eu quero. Eu entendo isso, porque a minha lista de leitura é enorme. E infelizmente eu não sei se eu vou conseguir ler em toda a minha vida tudo o que eu gostaria de ler. Se fosse possível a gente conseguir ler tudo o que a gente gostaria de ler, seria maravilhoso, né? Mas a realidade é que nós não sabemos se nós conseguiremos ler tudo. Porque nós temos um tempo limitado de vida e, por vezes, a quantidade de livros que tem na nossa lista de leitura ficaria inviável, né? Com todos os nossos compromissos que nós temos no dia a dia, né? Nossa rotina, trabalho, família, estudos, então ficaria inviável. Então essa demanda surgiu, né? Eu acho que é um dos motivos pelo qual surgiu a demanda pela leitura dinâmica. Então a leitura dinâmica traz essa ideia de aumentar a velocidade por meio de técnicas, mantendo a compreensão. Porém, surgem alguns problemas aí na leitura dinâmica, né? Mas antes de falar desses problemas, vamos falar o que seria a leitura lenta, né? Basicamente. A leitura lenta seria um contraponto também à leitura dinâmica, a leitura apressada, também a leitura sem atenção, sem profundidade. E a leitura lenta, apesar dessa expressão lenta, né, que é relativa a ritmo, a velocidade, o que ela trata mais é de resgatar a qualidade da leitura. Também mantendo a compreensão e a retenção e a profundidade, né, e a qualidade do contato com o texto. Por quê? Porque quando você vai se dedicar a ler grandes obras da literatura, grandes obras de filosofia, de psicologia, é necessário que você se entregue de corpo e alma àquele momento. É necessário que você se entregue a sua atenção total, seu foco naquele momento, para que a qualidade da leitura não se comprometa, para que a compreensão não se comprometa. Então a leitura lenta é esse contraponto a esta leitura apressada, sem atenção, sem profundidade, que busca resgatar a qualidade da leitura. Então surgiu esses dois conceitos. Tem muitas pessoas que aderiram à leitura dinâmica, né, para ler muito mais rápido. Porém, geralmente, as pessoas que aderem à leitura dinâmica são pessoas que leem mais livros, digamos, não tão profundos assim, né, que leem muitos livros de desenvolvimento pessoal, são mais fáceis de ler. E quando você olha para o outro lado, as pessoas que aderem, né, ou a maioria das pessoas que aderem à leitura lenta, não sei se é a maioria, mas uma grande parte, né? Nunca fiz uma pesquisa sobre isso para saber. Mas muitas pessoas, me parece que são pessoas que leem livros mais profundos, digamos assim, relacionados à filosofia,
psicologia, a grande literatura, que demandam uma atenção maior. E isso é algo a se destacar, porque tem alguns livros em que você vai conseguir ler em um ritmo mais rápido. Porém, outros livros, principalmente as grandes obras literárias, as grandes obras de filosofia, demandam um tempo maior, um ritmo menor, um ritmo mais desacelerado para a leitura, para que você consiga compreender e para que você consiga apreciar, né? Degustar. Quando você vai, sei lá, comer algo que é muito bom, muito saboroso, é comum as pessoas comerem muito rápido, né? Comerem muito rápido. Mas quem sabe degustar, quem sabe desfrutar daquilo, as pessoas comem mais lentamente. Elas mastigam melhor, sentem por mais tempo o sabor, né? E fazendo isso, a qualidade da degustação é maior para essas pessoas que se alimentam mais devagar. Às vezes a pessoa vai degustar um vinho, né? Um vinho aí envelhecido de um país especialista nisso, e às vezes, sei lá, um vinho chileno envelhecido, e você coloca lá uma taça de vinho, se você for lá, dá um gole e bebe todo o vinho, é um modo de se degustar o vinho, né? Mas um especialista, geralmente, ele vai com calma, né? Vai degustar com calma, dá um gole ali, um gole leve, às vezes vai deixar um pouco ali na boca antes de engolir, então vai fazer a coisa mais lentamente, degustação mais lentamente, certo? Do mesmo modo, funciona com a leitura. Se você vai ler, principalmente as grandes obras, de uma forma muito rápida, você talvez compreenda ali algumas coisas, né? Mas a experiência com a leitura, a qualidade da sua leitura, realmente vai ser abaixo de quem lê lentamente, quem lê com atenção profunda, quem lê observando os detalhes do que está lendo, certo? E então essa já é uma grande diferença entre a leitura dinâmica e a leitura lenta, né? E teve uma pesquisa que eu quero comentar com vocês sobre a leitura dinâmica. Então a pesquisa foi realizada pela Association for Psychological Science, ok? E fala sobre a leitura dinâmica. Essa pesquisa, né, esse estudo realizado em 2016, publicado nesse ano, eles concluíram o seguinte, que existem grandes desvantagens na leitura dinâmica. Por quê? Porque a leitura dinâmica, quando você lê muito rápido, apesar deles, né, prometerem manter a compreensão, certo é que a compreensão, a retenção e a capacidade de guardar e relembrar sofrem drasticamente quando você lê rapidamente. Eles não encontraram grandes evidências de que a leitura dinâmica e a compreensão sejam altamente compatíveis. Basicamente é o seguinte, o que eles concluíram aqui no estudo, que não há evidências de que quando você lê muito rápido, você compreende profundamente o que você está lendo. É claro que você vai compreender algumas coisas, sim, isso eles não negam, né? Mas compromete a compreensão, a retenção, a capacidade de guardar na memória e de relembrar. Isso é um tanto, eu não gostaria de falar assim, mas eu vou falar, é um tanto óbvio, né? É um tanto óbvio. Quando você lê apressadamente, eu digo um tanto óbvio por quê? Porque eu passei por isso. Teve uma época em que eu lia muito rápido e eu não sabia porque eu não conseguia guardar o que eu queria guardar na memória dos livros que eu estava lendo, né? Eu passei por isso. Então, por isso que eu falo. Talvez quem nunca passou por isso não seja óbvio, né? Não seja tão óbvio assim quanto eu estou falando aqui. Mas eu passei por isso que eu falo. É um tanto óbvio. Então, quando você lê muito rápido, apesar de você compreender algumas coisas, você não está dando tempo suficiente para que aquelas coisas fixem-se na sua memória, para que você que retenha aquilo com profundidade e para que você consiga depois, em uma conversa, relembrar, né?
relembrar aquilo. Sem contar que, quando você gasta mais tempo com a leitura, né, de um determinado tema, você vai criando conexões com as coisas que você está lendo ali, né? Com o momento da leitura junto com os temas que você está lendo. Aí, sei lá, em determinado momento da leitura ali começa a falar sobre algum hábito comum dos pardais, né? Dos pássaros dos pardais. Aí você está andando em um determinado momento, você vê um pardal fazendo um hábito semelhante e você, plim, se lembra de tudo aquilo que estava falando sobre os pardais. Se você ler apressadamente, é provável que você não consiga ter essa lembrança tão vividamente quanto se você estivesse lendo calmamente e profundamente, né, aquilo. Por quê? Porque quando você dá tempo à leitura, você dá tempo de criar essas conexões com os assuntos do livro, né, conexões cerebrais, né, talvez, com o que você está lendo, para que em outro momento, quando surja algo parecido com o que você leu, você consiga se lembrar daquelas ideias, né, relacionadas ao que você está presenciando no momento. Então, esse estudo concluiu isso, né? Então, esse estudo concluiu que realmente a leitura dinâmica e compreensão não são tão compatíveis assim quanto os defensores da leitura dinâmica costumam falar. Então, a leitura lenta, para mim, é superior à leitura dinâmica, como estilo de vida a longo prazo. Ainda que você não vá conseguir ler tantos livros, mas com certeza a qualidade das suas leituras será muito maior do que quem pratica a leitura dinâmica. E as pessoas já têm essa ideia de que qualidade é melhor do que quantidade. Ah, fulaninho leu tantos livros por ano, né? Sei lá, leu 60 livros por ano, eu só consegui ler 20. Só que aí você está vendo apenas o âmbito quantitativo da coisa. Quando você vai olhar para a qualidade, né, quem reteu mais, quem compreendeu mais, quem foi mais moldado pela leitura, né, quem cresceu mais intelectualmente, quem fortaleceu mais o foco e a atenção, você vai perceber que foi quem fez a leitura lenta. A leitura lenta também se aproxima daquele conceito de deep reading, né, de leitura profunda. Tá? Então, basicamente, é você resgatar a qualidade da leitura, a qualidade do momento de, de estudos ali, resgatar a atenção profunda dada àquele momento, e com isso aumentar a retenção, a compreensão e a qualidade da leitura. É um contato com a beleza, né? Principalmente se você for ler as grandes obras. As grandes obras são expressões de beleza, beleza literária. Então, quando você está diante da beleza, né, e da beleza literária inclusa nisso, você quer gastar tempo com aquilo. Você quer tempo de qualidade. Você quer se entregar àquele momento, atentamente, profundamente. Okay? Então, é por tudo isso que eu vejo que a leitura lenta, como estilo de vida, a longo prazo, é superior à leitura dinâmica. Okay? Deixa aqui nos comentários qual você prefere, qual você acha que é a melhor, a leitura lenta ou a leitura dinâmica. Né? Apareçam, né? Apresentem-se os defensores da leitura dinâmica e os defensores da leitura lenta. Apresentem-se nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para nos ajudar aqui, ok? Agradeço muito pela sua atenção, ainda que você não concorde, tá, com as coisas que eu falei aqui, tudo bem, tem espaço para vocês também, deixem nos comentários porque vocês não concordam em algum ponto, será muito bom ler os comentários, ok? Mas de qualquer forma, eu agradeço muito o tempo que vocês despenderam por assistir esse vídeo, e um agradecimento sincero e até o próximo vídeo.